Boa noite, bem-vindos ao programa Ralph em Sintonia com você. Esse é um novo projeto que estamos iniciando hoje e é um programa de entrevistas e eu tenho o prazer de estar recebendo hoje nada mais nada menos do que ele, Wellington Deola, goleiro titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo bom, Deola? Tudo bom, Ralf? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que você tenha sucesso nessa nova jornada. Obrigado, Deola, obrigado mesmo, obrigado por ter aceito o nosso convite, aceito a sua agenda aí. Eu queria começar conversando com você dessa nova etapa da sua vida agora, que como titular do Palmeiras, como é que está sendo a diferença, o treinamento mudou, não mudou, o dia a dia? Na verdade, o treinamento sempre aumenta, né? Você tem sempre que tá treinando mais, porque a responsabilidade de estar num grande clube, de estar numa tradição que é o Palmeiras, você tem que estar sempre muito bem preparado, né? Mas a rotina é sempre a mesma, é lógico que você acaba sendo um pouco mais conhecido, então tem coisas que você tem que acabar deixando um pouco de fazer, mas está sendo muito prazeroso essa nova fase. Que bom, então realmente quando você sai na rua agora, não tem jeito, né? O corintiano, todas as torcidas já sabem que é o Deola, sem dúvida, né? Mas o legal é sempre o respeito, né? Acho que eu tenho respeito por todas as outras torcidas também e o torcedor em si também me respeita muito, então o que fica é o carinho, então isso que acaba sendo legal. Isso é muito importante, que legal, Deola. Deixa eu te falar, quer dizer que você começou jogando na linha, como é que foi essa história? Conta pra mim. Não, na verdade, eu desde que me conheço por gente, eu jogo futebol, né? Eu gosto muito de futebol, sou um amante, né, do futebol e desde que comecei com 2, 3 anos de idade já dava chute já na bola e é lógico que você não tem pretensão muito de ser goleiro quando você é pequeno, né? Você quer fazer gol, você quer... Claro. Mas desde os 8 anos de idade eu já sou goleiro, então já tenho muito tempo nessa área. Então foi esses 4, 5 anos aí de começo que eu joguei na linha. Não dá nem para falar que eu comecei, né? Na linha. E como é que foi, assim, para você começar a levar o futebol a sério? Falar assim, eu vou ser jogador de futebol. Não, mas desde que eu comecei a jogar, desde os 8 anos de idade, meu sonho é ser jogador de futebol, né? Quando tem aquela brincadeira na escola, que o professor pergunta, o que você quer ser quando crescer? O meu foi sempre jogador de futebol, né? Se não fosse jogador, você seria o quê? Eu nem sei. Não teria ideia, não? Não tenho ideia. Eu acho que eu iria batalhar muito para ser jogador, porque eu me preparei muito para isso, né? Eu acho que até abri mão um pouco de outras coisas, né? Meu pai tinha uma loja de confecções, ele me ensinava, às vezes me colocava na mão, não tinha dom nenhum para isso, eu não sabia vender, não sabia fazer nada, então eu gostava de jogar e foi aí que eu me identifiquei e até hoje. Que legal. E como é que foi o seu primeiro clube, primeira peneira que você passou? Na verdade, a minha história, né, não é nada diferente dos outros jogadores, né? Para chegar num clube, eu fui reprovado de vários testes, várias peneiras eu fui reprovado, então e é bom isso, né? Porque você vai se amadurecendo cada vez mais, você vai no primeiro teste você tem ansiedade, você tem um nervosismo, né? Então é lógico que é muita chance de você ser reprovado logo no início, né? Porque você não vai... A ansiedade atrapalha muito em tudo. Você é criança, você é uma pessoa com 10, 12 anos de idade, né? E você quer muito isso. Então é lógico que você, na ânsia de querer mostrar alguma coisa, você não vai acabar melhor, né? fazendo a coisa certa. Então eu fui reprovado várias vezes e acabei caindo no Atlético Sorocaba, né, em 98. Né, foi um clube de menor expressão e onde eu consegui ter esse tempo de aprender, ter esse tempo de amadurecer no futebol. Que legal. E depois, como é que surgiu o Palmeiras? Como é que você foi parar no Palmeiras? Pouca gente sabe disso. Em 99, o Atlético estava disputando o Paulista Sub-17 e a gente estava na chave do Palmeiras e a gente fez um jogo no CT do Palmeiras, no campeonato, e foi onde
o Atlético, a gente tomou um sufoco lascado, a gente tomou uma pressão e acabamos ganhando de 1-0. E foi aí que surgiu o interesse do Palmeiras. Aí, no ano seguinte, acabei indo fazer teste no Palmeiras e foi onde deu tudo certo. E aí, chegando lá no Palmeiras, você encontrou com alguns ídolos seus, com certeza, aí o Sérgio, o Marcos. Logo o meu primeiro teste, eu lembro até hoje, eu cheguei já em cima do horário, coloquei a roupa e fui pro campo. Isso já era quase 4 horas da tarde. Na hora que eu cheguei, me apresentei pro treinador de goleiro, né? Ele mandou eu colocar a roupa, que era o Carlos Pracidelli, já na época. Ele mandou colocar a roupa e ir pro campo. Eu fui pro campo, tô sentado lá, a hora que eu olho pro outro campo, tá o profissional inteiro do Palmeiras treinando. Arce, Galeano, né? Os goleiros, Marcos, Sérgio, o Gilvan. E eu fiquei olhando lá sentadinho e de repente os goleiros todos vindo em minha direção. Né? Até Sérgio me cumprimentando, prazer Marcos, né? Como se precisasse ser apresentado. E isso até hoje me marcou muito. Pô, na hora eu já tremi, né? Pô, tô do lado dos melhores goleiros do Brasil e tendo essa oportunidade. Mas graças a Deus deu tudo certo. Que legal, que legal. E quando foi seu primeiro jogo pelo Palmeiras como titular? Eu, na verdade, passei uma longa data no Palmeiras, né? Eu tô há 12 anos no Palmeiras, né? E nisso eu joguei muito categorias de base, Palmeiras B e tudo, mas a título de Palmeiras, né, na verdade, não conta muito, né? A minha estreia pelo profissional do Palmeiras foi em 2009, né? Foi em fevereiro de 2009, uma semana depois da minha filha nascer, da Letícia. Letícia nasceu, uma semana depois eu estava estreando, então foi uma passagem muito... Foi 3-2 esse jogo, não foi? Foi 3-2 contra a Ponte Preta. Eu fazia muito tempo que eu não jogava, né? Fazia um ano que eu não entrava em campo e o Palmeiras estava numa fase de vitórias, né? Tava 10 jogos sem perder e como tinha um jogo importante pela Libertadores, o Palmeiras foi com o time reserva nesse jogo, e lá em Campinas. E consegui uma vitória, foi 3-2, eu fiz uma excelente partida também e foi onde as coisas começaram a alavancar. Particularmente esse dia desse jogo, você não me avisou, né? E aí eu tava no bar do Barato aqui em Osasco e eu olhei pra televisão, tinha um monte de palmeirense lá, claro. E aí a pessoa falou, nossa, o Deola vai jogar hoje. Eu falei, Deola vai jogar? Peraí, eu tentei te ligar, falei, eu tô ligando pra ele, já tá lá no campo. Eu falei, caramba. Fiquei super feliz, aí eu assisti o jogo. Particularmente, eu passei a assistir mais o futebol por causa de você, Deola. Por causa de você, legal. Da nossa amizade, acompanhar a sua carreira aí, torcer muito por você. Você é um cara muito determinado e focado no seu objetivo, né? E eu acho que a gente precisa falar um pouquinho do futuro aí também. O que você pensa pro futuro? Jogar no exterior, não jogar? Olha, eu tenho um contrato com o Palmeiras que vai até 2015, né? É lógico que do futuro é difícil você falar porque eu preciso estar rendendo, né, para poder as coisas acontecerem, né? Eu pretendo cumprir meu contrato. Eu costumo falar que eu tenho prazo de validade, né? O jogador tem prazo de validade, né? Às vezes esse prazo pode não ter se encerrado, mas no clube às vezes sim, né? Às vezes você para de render e isso é natural. E aí num clube você vai render mais, no outro menos. Mas enquanto eu estiver sendo útil para o Palmeiras, eu quero continuar no Palmeiras. Já são 12 anos, não me vejo jogar em outro local que não seja o Palmeiras, pela identificação, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho. Mas eu não vou falar que não tenho sonhos. É lógico que todo jogador tem sonho em jogar no exterior, mas para mim só se for algo interessante tanto para o Palmeiras quanto para o Deola, né? Porque para sair do Palmeiras eu não me vejo hoje. Como é que você está substituindo o Marcos aí? Que o Marcos é um ídolo não só do Palmeiras. Eu não sou palmeirense, mas eu sou fã do Marcos. Realmente eu admiro ele. Todo mundo é fã do Marcos, né? O Marcos é um ícone, né? Foi um ícone no futebol. Ainda está deixando, vai deixar ainda um bom tempo a saudade para todo mundo, né? E na verdade eu não estou substituindo só o Marcos, né? Eu estou entrando numa escola de goleiros onde
começou com o Berdan Catani, passou para o seu Valdir, teve Leão, teve Veloso, até o próprio Zete começou no Palmeiras. Então é uma escola tradicional e que tem uma mística muito forte, né? Então é lógico que o mais presente hoje é o Marcos, né? A base de tudo é o Marcos. Então eu sofro comparações injustas, lógico, porque não dá para se comparar ao Marcos a tudo que ele... talvez no futuro eu possa até chegar próximo do que ele já foi, mas hoje o Deola está começando, o Marcos já teve uma longa carreira, então é complicado. Mas, aos poucos, eu estou fazendo o meu trabalho e tentando deixar um pouquinho a minha marca também. Perfeito, que legal. Seleção brasileira? Hoje eu costumava falar antes, quando me perguntavam, que eu ainda não era titular do Palmeiras, né? Eu ainda tinha o Marcos, né? O Marcos era o dono da posição, então não tinha como pensar em seleção brasileira tendo o Marcos como titular, né? Hoje eu já sou titular, hoje as coisas já ficaram um pouco mais fáceis, né? Entre aspas. Mas o nível técnico dos goleiros do Brasil é muito alto, então se eu for para a seleção, eu vou ficar muito feliz. É lógico que é um sonho, é um desejo, né, que eu tenho, é um dos meus objetivos, mas o nível técnico é muito alto e quem for o goleiro da seleção, o Brasil está muito bem representado. Olha, Deola, pelas imagens que a gente viu e tem visto aí, você tem nível e tem condição para chegar nisso sim. E é uma pessoa que, além de tudo, você tem muito carisma, né, e humildade. E eu acho que, não sei, mas deve ter vindo muita coisa do Marcos, porque o Marcos deve ter te ensinado muita coisa. Até você comentou muito comigo que quando tem concentração, vocês dormiam no mesmo quarto, então ele deve ter te passado muita experiência, né? Não, isso sim, são longos anos convivendo junto e é lógico que você sempre tem que estar se espelhando nas pessoas que fazem a coisa certa, né? Por isso que ele tem esse carisma todo, ele é uma pessoa sempre foi uma pessoa extrovertida, sempre teve um carinho. Nós vamos entrar no intervalo e aí na volta você continua com um pouquinho dessa experiência sua com o Marcos e a gente vai falar também um pouquinho da sua vida pessoal, do seu lazer, como é que é. Tá certo. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar. A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga a sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Estamos de volta pela TNI Brasil com o programa Ralf em Sintonia com vocês. Estamos aqui com o Wellington Deola, goleiro do Palmeiras. Como a gente terminou outro bloco, você falando um pouquinho da experiência sua com o Marcos e tal,
Queria que você falasse mais um pouco das dicas, dos conselhos. Na verdade não existe algo pontual, assim, a dica. Isso aí no dia a dia, né? No dia a dia, o simples fato de estar conversando, você já começa a assimilar várias coisas. Então, acho que a convivência que eu tinha com ele, a amizade era muito grande, então isso favorecia ao diálogo, né? Eu vi uma propaganda da clínica dele de fisioterapia e você foi na inauguração lá e tudo. Você foi o único jogador que foi, se não me engano. Não, na verdade, os goleiros todos foram em peso, né? A nossa classe no Palmeiras é muito unida. A gente tá sempre junto, tá sempre fazendo coisas juntas. Isso é isso que ajuda também a ser essa escola tradicional de goleiros. Acho que a amizade, a cumplicidade que a gente tem um com o outro é que faz crescer. Que bom, Deola. E falando disso, e aposentadoria? Você já pensa no projeto futuro? Que você falou que a vida de vocês tem validade, né? Olha, eu comecei a jogar agora, deixa eu curtir um pouquinho mais esse... Você tá com 20? Eu tô com 28, tô indo para 29. Mas eu comecei a jogar agora, né? Então, na verdade, a minha carreira já tem 12 anos, mas como titular, agora, começando, deixa eu curtir um pouco essa fase de titular e cada vez me aperfeiçoar um pouquinho mais para poder prorrogar o quanto mais essa aposentadoria. Com certeza, né? O Marcos ele teve que parar por causa das contusões, né? Senão ele infelizmente a lesão anda lado a lado com a nossa profissão, né? Eu não sei o dia de amanhã, né? Tomara a Deus que eu não tenha lesão, que eu possa ter uma carreira longa e saudável, né? Mas o risco de lesão é sempre muito grande, mas a gente está sempre prevenido para isso, né? Sempre sempre tem que ter um bom trabalho de fortalecimento e os treinamentos do dia a dia te condicionam a evitar essas lesões. Muito bom, que legal. Deixa eu te falar um negócio. Nós brasileiros, a maioria, de domingo vai jogar bola, tem a famosa pelada, que é o lazer, né? Qual que é o lazer do Deola? Se eu falar pra minha mulher que eu vou jogar bola, ela me mata. Não, eu gosto de estar sempre com os amigos, acho que pouco tempo que eu tenho com a minha família, o tempo de concentração toma muito o tempo nosso, né? Todo dia treinando e um dia antes dos jogos tem a concentração, você vai pro hotel, então o tempo que eu tenho fora do campo, eu procuro ficar com a minha família, com meus amigos, sempre ou estão na minha casa, ou eu estou na casa dos meus amigos para bater papo e para faz tempo que você não vai em casa, viu? Vamos combinar um dia. Só convidar. Ok, tá convidadíssimo. Que legal. E eu sei que você gosta de videogame também, né? Joga um pouco nas horas vagas aí? Quando consegue, né, conciliar, eu gosto. Já fui mais, né? Já fui mais viciado no videogame. Já foi mais. Hoje em dia, como tenho esposa, tenho a Letícia, então as horas vagas eu prefiro ficar com elas, né, do que tá brincando. Qual foi o seu pior momento na carreira e o seu melhor momento depois? Eu não vejo como pior momento. Momento, por mais ruim que seja, você tem que tirar lições boas. Com certeza. Né? Acho que quando as coisas estão ruins, você para um pouco para pensar e fala, pô, acho que não é bem isso que eu tenho que fazer, né? Você tem que voltar na mente, ver o que estava dando certo antes e mudar. Então, eu não tiro lições ruins. Eu fui para alguns clubes na minha trajetória de empréstimos, né? Eu fui para um clube e não deu certo, acabei não jogando e foi onde eu acabei me frustrando um pouco, mas isso me ajudou a crescer e a voltar para o Palmeiras e voltar bem. Então eu nunca vejo o lado ruim e o lado bom até hoje. Só do fato de eu conseguir ser jogador de futebol, que é o sonho de todo moleque, né? 11 em cada 10 moleques, né? Claro. sonho em ser jogador de futebol e eu consegui realizar esse meu sonho. Então eu vivo cada momento intenso e cada vez tentando melhorar, porque eu sei que eu estou tirando a vaga de alguém, então eu tenho que fazer por merecer isso. A nossa amizade começou em 2007, né? E aí você estava saindo do Barueri, retornando para o Palmeiras naquela época, né?
E aí foi que eu fui colocar atenção em você, até você não era tão conhecido para mim, que não sou do meio futebolístico, eu não gosto tanto de futebol, passei a admirar, como eu falei depois. E aí você falava assim, pô, Deola, mas você tá de terceiro goleiro no Palmeiras, tal, vai para um outro clube, e você sempre falava assim para mim, não, Ralf, minha casa é o Palmeiras, é lá que eu praticamente, né, cresci, minha carreira destacou, lá eu aprendi muito, e nunca você falou que teria vontade de deixar o Palmeiras, assim, sempre frisou isso, né? E até eu comentava na época que, falei, você tá de terceiro goleiro, tem o Bruno, ele falou, não tem problema, o Bruno é meu amigo, não tem essa rivalidade no Palmeiras. Você atribui o sucesso da escola de goleiros do Palmeiras ao quê? Então, na verdade, assim, eu por 2 anos eu rodei, passei por alguns clubes e onde eu ganhei uma certa experiência, me aperfeiçoei bastante, né, e onde eu adquiri bagagem para poder suportar a pressão no Palmeiras. Chegou um determinado momento que já tinha sido suficiente, era hora de retornar ao Palmeiras. Até eu saí do Palmeiras num status, voltei um pouco abaixo, né, voltei perdendo algumas posições, né, na hierarquia do clube, mas para mim isso não foi nunca motivo de desânimo, né? Eu sabia que eu estava preparado para poder no momento, você falava isso no momento certo, eu sabia que eu ia ter uma chance, né, e essa chance eu ia ter que abraçar. Né? E como eu falei, sobre a escola de goleiro, essa cumplicidade. A gente tem um treinador excelente, que é o Carlos Pracidelli, a gente tem um treinador muito bom, que nos dá a condição dentro do campo, e fora do campo a cumplicidade nossa, né? A gente é muito amigo, né? Os goleiros são muito amigos, mas dentro do campo há uma rivalidade, né? Há uma rivalidade muito forte, né? Então, do mesmo tempo, quando às vezes o Bruno jogava, eu tinha que estar melhor e eu treinava mais para poder jogar no lugar dele. Quando eu estou jogando, ele está treinando mais forte e um vai levando o outro, né? Um vai puxando o outro, porque para não criar o certo comodismo. Então acho que esse é na época do Marcos, sadia, né? Assim, na época do Marcos, o Sérgio sempre estava na cola do Marcos, então isso, um vai puxando o outro, né? Um vai ajudando o outro e todos vão estando bem. Bacana. Deixa eu te perguntar, e como é que estão as obras do Palestra? Vai ser acompanhado? Foi lá já visitar? Não, eu estou meio longe, né? Porque como a gente está sempre no CT, é difícil ir pro Palestra. A gente vê de longe lá do CT, dá para ver os prédios já, o prédio administrativo já está praticamente pronto, a quadra poliesportiva também já está quase pronta, está ficando bonito. E isso daí, eu não vejo a hora do Palestra ficar pronto, porque dá muita saudade de não poder jogar lá. Mas a gente não está jogando agora, mas é por um bom motivo. A gente vai ter uma casa linda, uma das mais modernas do Brasil, até do mundo, e isso, o palestrino vai se orgulhar muito disso. Tem a previsão da inauguração lá já? Eu acredito que está para 2013, né? 2013, meados de 2014. Seu contrato vai até 2015? 2015, pretendo estar. Eu fiz o jogo de despedida do Palestra, né? O jogo contra o Boca Juniors. Fiz o jogo de despedida e espero estar presente na reabertura. Não, é um momento histórico para o Palmeiras e para os palmeirenses, com certeza. E o Palmeiras eu acho que é um clube que sempre foi muito tradicional e está investindo muito, principalmente agora, o elenco. Eu acho que tá algumas mudanças, trouxe o Felipão, trouxe mais alguns jogadores e o Marcos aposentou, mas está sempre por perto com vocês, né? Isso é importante, dar o apoio, né? O Marcos dá essa orientação também, como o Ronaldo tem feito com o Corinthians, né? E o Palmeiras está crescendo muito. Muito feliz, olha. O que mais de recado aí você quer falar? O que você deixaria de conselho aí para um pessoal que quer ser jogador de futebol, sonha em ser jogador de futebol? Olha, é persistência, né? Você tem que ter persistência, né? A criançada que quer começar, não se desespere no primeiro não, porque vai tomar muito não na cara, e isso usa sempre como incentivo para no próximo tá sempre melhorando. Estudar bastante, né? Porque você tem que ter um certo grau de escolaridade, até para poder não ser enrolado, né? Porque no futebol não é diferente dos outros lugares onde muitas pessoas querem
ter vantagem, tirar vantagem da situação. Então, se você tem um bom grau de escolaridade, você não vai ser enrolado. Então, e se não der certo no futebol, você também já tem para onde correr, né? Então, acho que esse é o principal recado, é esse, é persistência, determinação, força de vontade e estudar. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, né? O Marcos usava 12, você usa 22. Por que não usar um? Quando eu jogava bola, eu era goleiro também quando era menino, aqui do goleiro no Floresta, aqui em Osasco, muito tempo, joguei no Corinthians, joguei no Petrolhão também, e sempre gostei, jogava contra o C, no Primavera, nossa época de infância, né? Por que não usar um? Na verdade, antigamente os titulares eram de 1 a 11 e os reservas de 12 a 18. Então você ia começar o jogo, você tinha obrigatoriamente estar com da 1 até a 11. Na Libertadores, você é inscrição pré-definida. Então se você está inscrito com a 1, você vai com a 1 até o final da Libertadores. E no caso o Marcos, naquela época, ele era o 12. O 1 era do Veloso e a 12 era do Marcos. E só que eu não lembro se o Veloso machucou, o que aconteceu, e o Marcos acabou jogando com a 12 e foi campeão. Teve toda essa história sobre o Marcos com a camisa 12. E aí, depois ele voltou, continuou jogando um bom tempo com a camisa 1 e a partir de uns anos para cá, começou a adotar a numeração fixa. Entendi. E daí, quando voltou essa numeração fixa para Campeonato Brasileiro, onde não precisava mais essa obrigatoriedade de 1 a 11, o Palmeiras e outros clubes começaram com essa numeração fixa e o Marcão decidiu ir com a 12. Né? E eu, como estava voltando... Até na e eu, como eu estava voltando de empréstimo, tinha 22 livre, eu acabei pegando a 22. E eu já estou há um bom tempo com esse número, né? É um número que já me identifiquei, né? Hoje a torcida sabe que o Deola é o camisa 22, então eu achei melhor continuar, né? Hoje a 1 é do Bruno, o Bruno é a camisa 1, né? Eu poderia ter pego a camisa 1 sem problema, mas eu achei melhor continuar com a 12, né? Com a 22, que é onde eu me identifiquei e a camisa que me alavancou também. Que bacana, galera, que bacana mesmo. E o que mais que você poderia falar pra gente aí, para deixar um recado pro pessoal aqui, principalmente de Osasco, que prestigia muito nosso programa aqui, esse projeto novo, você que morou aqui em Osasco e agora mudou para São Paulo? Não, eu queria só desejar sucesso para você, né? Obrigado. Que essa nova empreitada, já falei no início, né? Que você consiga tá cada dia crescendo mais. Eu já te conheço, a gente já se conhece desde 2007, já é uma longa data, né? E do mesmo jeito que você sempre torceu por mim, eu torço que as coisas sempre dê certo. Obrigado, Dela. E queria deixar o presente, né? Uma camisa. Beleza, autografada já, te dá todos os jogadores de presente, aqui. Obrigado. Que isso seja o importante é pontapé dela. E que seja o pontapé inicial para que as coisas dê certo. Obrigado, Dela. Obrigado mesmo. Obrigado, internauta que está nos assistindo, nos prestigiando. Dizer que o prazer estar com vocês aqui. Mandem e-mails, sugestões, ralf@ralf.com.br. Tá? Um abração e boa noite.